Nós vamos, neste bloco, conversar sobre a cidade de Parnaíba. Estamos nesse período pré-eleitoral e nada mais oportuno do que conversar sobre essa cidade e também com quem quer ser prefeito dela. Aqui no estúdio, hoje, eu recebo o pré-candidato Zé Hamilton. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos aqui que fazem a Costa Norte. Boa tarde a todos os telespectadores. Pré-candidato, eu tenho conversado com todos os grupos, apesar de, até eu vou aproveitar, me desculpe aqui um momento, para responder ontem um telespectador que não tive possibilidade de responder, por que nós só entrevistávamos o pré-candidato Zé Hamilton e o pré-candidato Hélio e não o pré-candidato Francisco Emanuel, que só veio agora, até agora, uma vez aqui nos nossos diálogos sobre a cidade, mas é porque ou não respondeu ou mesmo não teve interesse ainda em vir. Há umas 3 semanas a gente está dialogando com o pré-candidato, com sua assessoria, tem um pré-agendamento para a próxima semana e a gente espera que ele venha, mas respondendo aos nossos telespectadores, os pré-candidatos que a gente chama e que vêm, é por isso que estão sendo entrevistados. Aqueles que não têm demonstrado o interesse, realmente, por conta disso que tem sido identificada essa ausência aqui na tela da TV Costa Norte, que acolhe a todas as bandeiras políticas e a todos os movimentos que queiram discutir a cidade de Parnaíba, seus projetos e ideais. Para iniciar essa continuidade, na verdade, de diálogo com o senhor, porque já vimos conversando aqui sobre uma série de pontos, de projetos e de perspectivas, e como eu tenho conversado com todas as bases pré-eleitorais, cada um diz que tem pesquisa e posiciona o seu candidato numa melhor posição, dentro da melhor plataforma e da melhor posição. Dentro disso também eu tenho visto que esse acirramento, posso dizer até mesmo agressões entre grupos, tem se acirrado. Como é que o senhor tem assistido essa enxurrada, segundo as bases e até mesmo se a sua tiver de pesquisas, e esse acirramento também do tom da campanha que tem elevado de uma forma negativa? Bem, Helder, em primeiro lugar, em relação ao seu questionamento sobre pesquisas, eu sou uma pessoa que pesquisa não traz muita influência para mim, não. Certo? Eu acho que pesquisa, você tem uma ideia, certo, e tal. Eu não vou aqui dizer que eu vou me vangloriar de determinada pesquisa porque me colocou em primeiro lugar, ou em terceiro, ou em 0, certo? Isso para mim não tem muita importância, não. O que me interessa é esse contato que eu estou tendo com a população e que vejo a aceitação da população do meu nome, tá certo? Não me preocupa muito essa questão de pesquisa, não. Eu acho que essas pessoas que se preocupam muito com pesquisa e que publicam essas pesquisas que lhe dão vantagem, na realidade elas estão perdendo, essa corrida eleitoral, tá certo? Agora você me fez um outro questionamento que foi sobre o acirramento de campanha, desde o início que nós começamos nessa pré-campanha, eu sempre disse às pessoas que o mais importante de tudo era nós termos muita cautela, respeitar a população, porque quando você se agride, tá certo? Você está desrespeitando a população. A realidade é o desrespeito à população. E uma campanha, uma pré-campanha, tá certo? Nós não somos inimigos. Nós somos adversários circunstancialmente, tá certo? Então devemos respeitar. Eu quero lhe dizer que farei a minha campanha até o último dia, respeitando a cidade, respeitando a população
e respeitando os meus adversários, tá certo? Eu não quero tomar conhecimento de problemas familiares, de nada disso. Isso para mim não me interessa. Eu não tenho o menor interesse em tomar conhecimento disso, tá certo? Eu acho que nós devemos respeitar a vida de cada um, tá certo? Tocar a campanha levando propostas, né, para a população, mostrando o seu passado, tá certo? O que você fez quando você teve a oportunidade, que você exerceu uma função pública, tá certo? Mostrando o que você é atualmente e mostrando os seus desejos para o futuro. Qual é o futuro que você pensa para a cidade de Parnaíba? Então, Helder, essas coisas eu acho que, eu até peço a todos os concorrentes dessa eleição que tenham prudência, né? Tenham cautela. Isso termina no dia 6. Quando terminar a eleição, nós temos que ter tido uma campanha de respeito, para que possamos, no futuro, ter uma convivência salutar com todos, tá certo? Quem ganhar a eleição vai ser prefeito de todos. Então, para que essa loucura? Que eu considero isso uma loucura, tá certo? Agressões, violência. Eu na minha vida, Helder, política, eu fui muito, muito, muito agredido. Eu acho que não tem uma pessoa política em Parnaíba que tenha sido agredido tanto quanto a mim, quanto eu. No entanto, não respondo às agressões, mantenho a minha linha de respeito à população, tá certo? E trago as minhas propostas, o que é que eu pretendo fazer, qual é o meu sentimento, qual é o meu desejo. É isso que eu tenho a lhe dizer sobre os dois questionamentos que você me fez. Eu vou aproveitar aqui a bronca ontem de um teleseguidor, como eu gosto de chamar hoje em dia, porque são telespectadores, mas também seguidores nas nossas redes sociais diante das nossas transmissões em tempo real. A bronca dizia justamente sobre a reclamação, né, dos bancos de areia na Avenida São Sebastião, fazia uma crítica sobre o sistema de coleta de lixo na cidade, que todo estabelecimento produz lixo todo dia. Claro. Por que que a coleta de lixo só passava durante 3 dias? Então estava atrasada. E sugeria até o nosso teleseguidor que a cidade de Parnaíba já deveria ter carros de lixo com aspiração para poder fazer a limpeza da cidade de uma forma muito mais rápida. Além disso, são constantes as reclamações também sobre os buracos na cidade, quando eles não são tapados, porque aí acaba sempre ocasionando um prejuízo para os pedestres, para os condutores. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor pensa sobre essa zeladoria da cidade, né, em sendo eleito prefeito de Parnaíba mais uma vez, porque, como disse aqui o nosso teleseguidor, né, a coisa tem que se modernizar também. Claro, claro. Eu vejo da seguinte forma, eu separo em 2 etapas, certo? A primeira etapa é o dia a dia do município, é o dia a dia da prefeitura. Consertar buraco é o dia a dia da prefeitura. Fazer calçamento é o dia a dia da prefeitura. Tá certo? Fazer uma escola de qualidade é obrigação do município. Fazer uma saúde de qualidade é obrigação do município. E a outra etapa, tá certo? É executar obras, mas visando o futuro, tá certo? Visando o futuro. São obras que atendem no momento, mas têm uma visão futurista, tá certo? Eu penso assim, veja bem, quando eu fui prefeito de Parnaíba, nós elaboramos o plano diretor da cidade. O que significa o plano diretor? O plano diretor, ele determina as áreas, tá certo, da cidade, em que são definidas ali o que é que pode ser feito ali. Aqui são casas residenciais, aqui são prédios comerciais, aqui é indústria. E, por fim,
todo o direcionamento da cidade. Bem, esse plano diretor, ele deve ter, eu não sei lhe dizer precisamente, mas eu saí da prefeitura há 12 anos, né? Eu acredito que ele tenha mais de 15 anos. Isso era um plano diretor que deveria ser revisto a cada 10 anos, tá certo? Para quê? Para que nós pudéssemos ter esse direcionamento da cidade, tá certo? Parnaíba é uma cidade privilegiada, porque Parnaíba é uma cidade plana, tá certo? Então muita gente cobra que Parnaíba não tem edifício, não tem isso, não tem aquilo outro. Graças a Deus. Ela é uma cidade plana, com vasta área de extensão, tá certo? E que podem ser construídas residência, né? Áreas residenciais, áreas industriais, área de comércio, sem precisar dessa subida aí, porque tem espaço, né? E a cidade é plana, tá certo? Então, veja bem, nós precisamos atualizar esse plano diretor. Esse plano diretor é fundamental, Helder, porque, veja bem, vamos dizer que a empresa que faz saneamento, que faz o abastecimento d'água, passe a sua tubulação em determinada região, tá certo? E ali, sem obedecer plano diretor nenhum, se estabeleça ali várias construções residenciais. Bem, há um problema na tubulação. Sim, como é que você vai consertar isso? Você vai ter um gasto astronômico, porque você vai ter que danificar residências, tá certo? Para poder solucionar o problema. Então, por isso é que o plano diretor é uma coisa importantíssima, tá certo? Que se dá pouco valor. Por exemplo, uma pessoa me disse, na sua administração foi elaborado um plano diretor da cidade. Nunca. Até porque há um desconhecimento, né, da população sobre o que significa um plano diretor de uma cidade. Mas uma cidade que não tem seu plano diretor, ela vai ser no futuro uma bagunça, certo? Vai ser uma bagunça. Então nós precisamos, praça de esporte, onde tem que ser feito, tudo isso está no plano diretor, tá certo? Mas esse plano diretor, muitas vezes, as administrações abandonam, deixam de lado, tá certo? Até por desconhecimento mesmo da administração, certo? E aí você torna a cidade essa situação que nós vemos hoje. Nós vemos hoje o quê? Nós vemos hoje a cidade que tem vários pontos que precisam ser analisados tecnicamente, tá certo? Para que se tenha o escoamento das águas com naturalidade. Porque, Helder, nós temos que entender que o meio ambiente, a mudança do comportamento das chuvas, isso é uma realidade no Brasil e no mundo, tá certo? Então nós temos que nos adequar a tudo isso. Eu, por exemplo, tenho um pensamento de criar na prefeitura um fundo emergencial para atender exatamente esses problemas. Sabe por quê? Porque se você tem uma emergência e você vai pelos trâmites legais da administração pública, você demora tempo, licitações, contestações, tudo isso. E aí o que tiver de acontecer de ruim ali já aconteceu e você não teve como atender isso emergencialmente. Então a minha pretensão é criar esse fundo. Reavaliar o plano diretor de Parnaíba, tá certo? Para que possamos ter um direcionamento dessa cidade para o futuro. Pré-candidato, quando se fala em alianças e se olha para esse cenário pré-eleitoral da cidade de Parnaíba que está posto, não é? O candidato da oposição, que é o deputado Dr. Hélio, tem congregado ali a maioria dos vereadores atuais da Câmara da cidade de Parnaíba, a situação que o grupo Monsantista, né, junto com o pré-candidato Emanuel, né, ainda detém aliança ali de vereadores, uma base menor.
o senhor tem um vereador do lado, que é justamente o seu pré-candidato a vice, né? O Ricardo Veras. Dentro desse jogo entre situação, entre oposição, o senhor está ali como essa, o senhor disse que não é a terceira via, que é a via do povo, né? Que é a primeira via. Mas como que o senhor pretende, em sendo eleito, se relacionar com esse poder legislativo? Veja bem, Helder, vou apenas refrescar a memória das pessoas aqui um pouco. A eleição do doutor Florentino, o doutor Florentino tinha, eu acho que em torno de 12 vereadores o apoiando, tá certo? Tinha o governo do Estado apoiando, tinha o governo federal apoiando. E, no entanto, o doutor Florentino perdeu a eleição, tá certo? O que nós temos que entender, Helder, é que a população parnaibana, tantos os que aqui nasceram, como aqueles que vieram para Parnaíba, aqui, quando eles chegam, começam a trabalhar na cidade, começam a conviver com a cidade. E eles que parece que, por osmose, tá certo? Adquire esse gene, né? E o seu DNA passa a ter o quê? O senso da liberdade e da independência. É preciso que as pessoas entendam que o povo parnaibano, ele sempre teve nos seus princípios a liberdade e a independência. Veja bem, Parnaíba foi uma das cidades que primeiro se levantou pela independência do Brasil. Uma das primeiras cidades. Então, isso nós trazemos dos nossos antepassados. Está muito presente na característica do parnaibano, isso. Então, eu não sou candidato de governador, eu não sou candidato de prefeito, de prefeitura. Eu sou candidato do povo da Parnaíba, certo? Eu sou um pré-candidato que vou para a convenção, que a nossa convenção será no dia 20 de julho, desse mês, dia 20 de julho, um sábado, pela manhã, tá certo? Aproveito até aqui a oportunidade para convidar, né, a todos para estarem lá presentes, na convenção, tá certo? Estamos aí na possibilidade até de trazer o presidente nacional do PSDB para esta convenção. Há uma possibilidade, tá certo? Não é certeza nada disso, mas há uma possibilidade. Agora, a convenção será feita no dia 20, porque nós, tá certo? No nosso grupo, nós não temos que discutir nada, não. Nós não temos que discutir com os nossos candidatos a vereador, todos estão irmanados nesse processo, tá certo? Eu vou dizer uma coisa que é muito diferente nessa pré-campanha. Nós fazemos uma reunião de um determinado candidato. E lá estão 5, 6, 7, 8 candidatos a vereador. Numa tranquilidade, numa paz, tá certo? Quanto aos vereadores, eu não tenho absolutamente nada contra vereador. Me dou com todos eles. Tenho um diálogo com todos, tá certo? Difícil é o dia que eu não tenho um diálogo com um desses vereadores. Ou me telefona, eu telefono para ele, ou na minha casa, ou a gente se encontra, conversa normalmente, respeitosamente, tá certo? Então, eu não terei, acredito que nenhum problema com Câmara Municipal, porque acredito que todos eles são merecedores, tá certo? E todos eles estão imbuídos de propostas para o desenvolvimento da cidade. Eu não levarei proposta nenhuma indecorosa para a Câmara Municipal. Levarei proposta para o bem e para o desenvolvimento da cidade. Pré-candidato, durante o período da pandemia, principalmente, eu mesmo já visualizei, e estou falando isso por experiência própria, com os próprios olhos,
diversas pessoas aqui na cidade de Parnaíba catando na lata do lixo, nos contêineres de lixo, né, ali restos de comida ainda para comer. Isso foi muito agravado durante a pandemia da Covid-19, mas volta e meia essa cena ainda salta aos olhos quando a gente está passando em algum lugar na cidade. A pobreza ainda é evidente. As pessoas que passam por restrições alimentares na cidade ainda não é evidente. Os movimentos estão aí, Cáritas, Diocese, constantemente fazendo campanhas de arrecadação de donativos de alimentação para ajudar essas pessoas mais carentes. Hoje, a nível de governo federal, já há algum tempo, existe esse programa de distribuição de renda, não é, que é o Bolsa Família. Mesmo assim, ainda não supre ou não chega, né, a patrocinar o alimento digno que essa população ela precisa. Né? Então, assim, a cidade de Parnaíba, apesar da gente ver essa cidade de condição plana, bem urbanizada, em termos de distribuição geográfica, ainda existe pobreza. Por esse cidadão mais pobre ainda, que passa restrições, que passa necessidades reais, né? Como que o senhor pretende trabalhar, né, em prol dessas pessoas em sendo eleito? Veja bem, Helder, aí nós temos dois problemas. Nós temos um problema que é a necessidade realmente, a falta de condições, de recursos, né, para que essas pessoas possam ter uma alimentação de qualidade, certo? Esse é um problema que ele tem que ser combatido com formação de mão de obra, com treinamento dessas pessoas, para se engajarem no mercado de trabalho, tá certo? Essas pessoas são perfeitamente capazes de desenvolver atividades que possam ajudar na sua vida, na sua alimentação da sua família, tá certo? Existe um outro problema, que também é um problema social, que é o problema do drogado, tá certo? Parnaíba aumentou sensivelmente. Se você passar na Praça da Graça à noite, se você for ali no Mercado da 40, você vê que está havendo um aumento substancial dessas pessoas. Essas pessoas precisam de um tratamento especial, tá certo? E o município, tá certo, tem que procurar, evidentemente, as outras esferas de governo, para procurar efetivamente uma solução desse problema, sob pena de logo mais nós temos uma Cracolândia em Parnaíba, tá certo? Então isso tem que ser um trabalho sério, tá certo? Eu acho que as igrejas, de uma maneira geral, poderão dar uma grande contribuição, tá certo? Trabalhando junto com o município, para que a gente possa realmente combater isso e tirar essas pessoas dessa situação, tá certo? Porque não é fácil. Você recuperar uma pessoa dessa para a vida normal não é fácil. É problema difícil, é problema que custa caro, tá certo? Mas tem que ser enfrentado. Isso tem que ser enfrentado. Não tem outro jeito a não ser enfrentar. Se você correr desse problema, você vai voltar depois com o problema duplicado. Então você vai ter que enfrentar. Então eu vejo com esse aspecto, dois aspectos. Um, esse, que se você treinar, preparar a mão de obra, né? Por exemplo, Helder, nós somos uma cidade que quer ser uma cidade turística, verdadeiramente, né? Nós já somos um polo de educação, mas queremos ser um polo turístico, verdadeiramente, né? Então, muita coisa já foi feita, realmente, nessas áreas. Mas falta uma coisa que é fundamental, que é preparar essa mão de obra para isso. Nós temos aqui a universidade que tem cursos universitários de turismólogo, tá certo? Mas não é nesse nível que nós estamos precisando. Claro que isso é fundamental, é importante, porque eles serão peças para ajudar nesse trabalho de formação de mão de obra.
Mas nós precisamos, por exemplo, camareira, taxista, garçom, várias atividades, tá certo? Que nós precisamos preparar. A base. A base, nós precisamos preparar essa base. E essa base poderá ser uma grande geradora de emprego e renda para essas pessoas, tá certo? Veja bem, como eu lhe disse, a universidade tem o seu curso lá, Universidade de Turismólogo. Muito bem. Nós queremos uma parceria com a universidade para que nós possamos fazer uma escola municipal de preparação dessa base, tá certo? Porque o turista também tem um outro aspecto. O turista chega, ele vai para o hotel. No hotel ele não tem uma pessoa preparada, tá certo? Camareira, etc, etc, garçom, etc, etc, etc. O taxista, né? O Uber, né? Não tem uma pessoa preparada para receptivo, para esse tipo de coisa, tá certo? Então ele vem e não volta mais. Não, foi muito mal recebido, foi muito maltratado, não é? Então, tudo isso tem que ser olhado com a visão, tá certo? De futuro. Nós não podemos pensar em administrar a cidade só para hoje. Nós temos que administrar a cidade para hoje e pensando no futuro, tá certo? Você veja que há 29 anos atrás eu fiz as rotatórias lá da Guarita, da rodoviária, lá do Mirante, por aí todas essas rotatórias que foram feitas. E na época, sabe como é que eu era taxado? Prefeito balão. Né? Veja, há 29 anos atrás. Me mostre na Parnaíba uma interferência no trânsito. Me mostre. Não existe. Não existe. A Parnaíba precisa ter uma sinalização melhor, precisa ter um melhor direcionamento do seu tráfego. Agora, isso nós não podemos fazer, Helder, com brincadeira, tentando resolver as coisas do dia para a noite, não. Vou lhe dar um exemplo aqui, que eu faço críticas. Ali, na São Sebastião, colocaram ali agora um quebra-mola ali, né? Passagem do deficiente ou qualquer coisa desse tipo, né? Helder, aquilo ali vai acontecer acidentes. Porque, inclusive, né, esse quebra-mola, vamos dizer assim, que é o que as pessoas entendem o que é, esse quebra-mola, inclusive, ele está pintado de preto. É a cor do asfalto. Uma pessoa que venha e que não tenha o costume de trafegar naquela avenida, quando ele chegar ali, ele pensa que aquilo é o asfalto. E ele vai passar com a velocidade que ele vier. Me diga uma coisa, Helder. Você não acha que ali um redutor de velocidade seria muito mais razoável? Porque mexe no bolso da pessoa. Então, se você botasse ali um redutor de velocidade para 30 quilômetros, e se você passar nesse redutor de velocidade acima de 30 quilômetros, você vai multado. Então, Helder, na hora que mexer no bolso do cidadão, ele vai obedecer, tá certo? Então, são essas coisas que é preciso a gente ter uma outra visão, tá certo? Aí vem gente lá do inferno da pedra, chega aqui, então vai botar um quebra-mola aqui. Não, não é assim, rapaz. As coisas não podem ser feitas assim, tá certo? O mundo avançou muito, existe tecnologia para tudo isso, tá certo? E nós temos que evoluir. Entendeu, meu amigo Helder? Tangenciados pelo tempo de TV, né? Eu tenho que agradecer a sua participação mais uma vez, a oportunidade do diálogo, mas para finalizarmos, eu quero saber, né, há pouco mais aí de 3 meses para o dia crucial do sufrágio, que é o dia do voto, o dia da eleição, dia 6 de outubro, né? Nós já vamos nos encaminhando aqui próximo para o dia 6 de julho, então 6 de julho, 6 de outubro, 3 meses. Né? Qual é a palavra de ordem de Zé Hamilton agora? A minha palavra de ordem
É uma convocação, né, primeiro, aos todos nós que somos candidatos, tá certo? Que respeitemos a população da nossa cidade. Vamos respeitar os nossos adversários, tá certo? Vamos trazer propostas, tá certo? Que sejam viáveis. Não proposta de sonhos, não, tá certo? Esses desvaneios, esses sonhos, não, isso aí. Até porque, Helder, hoje a velocidade da informação é muito grande. Isso que eu estou conversando com você aqui, antes de eu terminar, está no mundo, não é? Então eu não posso trazer propostas aqui que não serão nunca executadas. Por quê? Porque eu vou cair na descrença da população, tá certo? E eu não quero cair na descrença da população. Eu fui 12 anos prefeito de Parnaíba, sei 12 anos na prefeitura, fiz o meu sucessor, tá certo? Volto agora como pré-candidato, andando nessa cidade toda. Andei já em quase todos os bairros da cidade de Parnaíba e me impressiona, sinceramente, me impressiona a forma como sou recebido. E eu tenho dito, Helder, em todas as reuniões, porque é tão carinhoso a forma que essas pessoas me recebem, que eu tenho dito para essas pessoas, isso aqui vai ficar uma fotografia, né? Uma fotografia da minha consciência, da minha mente. Eu sou devedor a vocês, pela maneira como me recebem. E só tem um jeito de eu pagar isso. É trabalhando pela minha cidade. Só existe essa solução. Boa tarde, obrigado. Um bom trabalho para o senhor. Eu que lhe agradeço e agradeço a todos aqui que fazem a TV Costa Norte. Boa tarde.